Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Vou fazer algo diferente com vocês hoje. Vou falar sobre finanças. Finanças que é um dos grandes problemas aí do brasileiro, quiçá da humanidade, porque normalmente as pessoas têm dificuldades imensas de lidar com dinheiro, desde a tenra idade até a fase adulta. São poucos os sujeitos que se pode dizer que já tinham uma mentalidade financeira já perto da adolescência, e a gente começa a ter que lidar com dinheiro realmente a partir da adolescência. Em alguns casos as crianças já começam a receber uma mesada ou às vezes uma semanada, quer dizer, um dinheiro que se recebe para se gastar. Mas essa orientação dificilmente é dada, ou pelos pais ou pelos professores. Algumas ideias são lançadas de como se deve fazer e tal, mas a gente começa realmente a ter consciência do valor do dinheiro a partir do momento que você trabalha para ganhar esse dinheiro e ver o quanto é difícil ganhar esse dinheiro. E evidentemente que no início de trabalho, como o estágio, é que agora os jovens não podem mais trabalhar, a não ser que sejam menores aprendizes. Isso é uma lei que na minha época não existia. Então, quando você tem aí essa ideia de estagiário, menor aprendiz, você já começa a ter uma ideia do que é cuidar das finanças. Então, o que acontece? A maior situação que ocorre não é realmente prerrogativa individual, quer dizer, ou de famílias. Os governos também fazem isso, países também fazem isso, gastar mais do que se arrecada. Então, como diria os sábios budistas, né, para você saber para onde você vai, você tem que saber onde você está. Então, o primeiro conselho financeiro que eu dou é você saber onde você está. Então, se você tem problemas financeiros, você tem que saber qual é o grau do seu problema. Então, o quanto você está devendo ou o quanto você gasta. É evidente que se você não tem problemas financeiros, né, se você ganha o suficiente e não gasta excessivamente, esse vídeo talvez não seja para você. Mas se você quer explicar para alguém, né, como é que ocorre essa situação, porque cada um tem o seu método, né, talvez esse vídeo seja para que você recomende para alguém. Então, sabendo onde você está, como que você sabe onde você está? Então, assim, sabendo quanto você ganha e quanto você gasta. E aquela conta simples, né? Você gasta mais do que ganha. Como ocorre de você gastar mais do que ganha? Um fator simples: cartão de crédito e prestações. Então, você faz prestações a longo prazo, evidente que você está comprando alguma coisa que você não pode pagar à vista, senão você não faria prestação, e daí a sua prestação fica longa, fica enorme. Importante ressaltar aqui que esse vídeo talvez não seja único, sabe? Talvez eu tenha que fazer mais vídeos para fazer explicações mais minuciosas. E também deixar claro que pode ser feitas perguntas, se você quiser escrever a sua situação financeira para que eu possa comentar e tal. Lembrando também que eu não sou nenhum economista, nem um financista, né? Então, o que eu estou falando aqui é de experiência minha e de experiência de outras pessoas. Perfeito. Então, uma vez que você sabe onde você está, você tem que saber para onde você quer ir. Com aquela perda de controle financeiro, eu estava falando do cartão de crédito, da prestação, você também tem que levar isso em consideração para saber onde você quer ir. Então, digamos assim, se você tem uma prestação de uma casa, provavelmente o investimento é correto. Só que você precisa saber se essa prestação não vai derrubar o seu controle financeiro em algum momento. Então, normalmente as prestações de casas você fica 30 anos, às vezes 40 anos pagando, e é um tempo bastante grande, né, para que você disponha de uma quantidade de dinheiro. Então, principalmente quem trabalha na iniciativa privada, que não tem segurança alguma do seu emprego, mesmo que você seja competente, em algum momento a sua empresa pode falir, alguém pode não gostar da sua carta e mandar embora, você pode cometer um erro, querendo ou não, né, sendo culposo ou doloso, e em algum momento você pode perder
essa, essa fonte de renda e de repente não conseguir arcar com as prestações. Você faz um financiamento da Caixa Econômica, por exemplo, com 3 prestações que você não paga, você perde a casa. Então é importante saber se você realmente pode lidar com esse gasto financeiro. Mas digamos que não, que você não tenha realmente uma prestação e você objetive uma casa. Então, para você objetivar uma casa, é saber assim, que tipo de casa você quer, definir parâmetros, né? Então, se você quer um apartamento, se você realmente quer uma casa, onde você quer essa casa, onde você quer esse apartamento. E uma vez que você defina esses parâmetros, então digamos que você queira um apartamento de 2 quartos, aí você vai fazer a pesquisa de mercado para ver quanto vale esse apartamento de 2 quartos. Aí, tendo essa definição, sabendo quanto que você tem que gastar, você vai ver se o seu dinheiro é compatível com isso. Porque você só pode pensar em casa quando você já tem algumas das suas necessidades já satisfeitas. Puxa, mas se eu for pensar dessa forma, eu nunca vou ter uma casa. Tudo bem, mas assim, se você pensar que pode, mesmo numa situação de penúria, comprar uma casa, em algum momento você vai se perder financeiramente e você não vai ter as suas necessidades básicas satisfeitas. Então, o que você faz nesse caso? Você não pode realmente comprar aquela casa, você tem que trabalhar, e daí no termo correto da palavra, para que você tenha uma quantidade maior de dinheiro. Como é que você faz isso? Puxa, se você tem qualificação, né, e está ganhando pouco, talvez você tenha que se qualificar mais. Se você não tem qualificação, deve se qualificar. Se você tem dificuldade para se qualificar, você tem que arrumar novos empregos, sabe? Então sempre tem uma forma, porque o objetivo é a casa, a não ser que o objetivo seja menor, porque às vezes o objetivo é fazer uma faculdade. Por que fazer uma faculdade? Para se qualificar. Se qualificar não ganha mais dinheiro, porque a ideia realmente é ganhar dinheiro. Beleza? Então assim, como eu disse, primeiro saber para onde você quer ir. E realmente entender que são degraus. Então se você é adolescente, digamos, qual é o primeiro objetivo de um adolescente? É sair de casa. Mas por que sair de casa? Para ter a própria independência financeira, ter a sua liberdade, né, cuidar da própria vida. Então, você tem que trabalhar para isso. Com um estágio, menor aprendiz é mais difícil. Então, a partir dos 18 anos, você precisa ter um emprego que seja capaz de sustentar você, a sua moradia, os seus gastos, o seu lazer e tudo mais. Se o seu emprego não está conseguindo fazer isso, talvez você não deve sair de casa. Entendeu? Então, daí assim, é mirar onde você pode chegar. Porque com a quantidade de dinheiro que a gente ganha, a gente é capaz de saber aonde a gente pode chegar. Então, digamos que o seu objetivo é uma viagem, né? Então, no caso de uma viagem, talvez você possa fazer uma prestação e comprar essa viagem. Então, como os pacotes aí para o Nordeste, que normalmente são bastante famosos, né? Então você pega, faz uma prestação, vai lá, fica lá uma semana e pouco, e provavelmente você vai ficar 2 ou 3 anos pagando. É importante também entender que se você tem um objetivo, você dificilmente vai poder mirar 2 objetivos. É melhor você terminar o que você começou para depois mirar num outro objetivo. Então, o carro, por exemplo, é um objetivo assim que pode fazer com que você perca muito dinheiro, porque desvaloriza muito rapidamente. Então, quando você compra um carro, hoje em dia um carro popular está em torno de R$40 mil. Não sei quando que você está assistindo isso, mas talvez aí na sua época não esteja, talvez esteja mais caro, talvez seja até mais barato, sendo bastante otimista, mas provavelmente não. Então, o carro aqui na minha época, eu estou fazendo esse vídeo, custa em torno de R$40 mil um carro popular. Aí, quando você tira da concessionária, ou você vai fazer uma prestação, você vai pagar à vista, melhor que pague à vista, né? Mas mesmo que você pague à vista, esse carro ele tem uma duração. A partir de um determinado tempo, 2 ou 3 anos, ele começa a dar determinados problemas que podem ficar muito sérios e que você vai começar a gastar mais do que se você comprasse um carro novo. Aí talvez você tenha que trocar de carro. E para você trocar de carro, você não vai gastar menos do que a metade do valor que você gastou. Então, você gastou 40, vai gastar pelo menos mais 20,
usando esse carro usado seu para ter um carro novo. E isso ad eterno, quer dizer, isso nunca vai acabar. Então, se você tem dificuldade para conseguir 20 mil para ficar trocando de carro, então talvez você tenha que repensar. Em vez de comprar um carro novo, talvez um carro usado. Ou talvez até nem comprar o carro, porque em algumas cidades os transportes coletivos são muito bons. Não são todas, evidentemente. Eu estou falando de Curitiba, aqui em Curitiba o transporte coletivo é muito bom. Mas depende muito do que você quer. Se você mora sozinho é uma coisa. Se você tem família é outra coisa, né? Aí o carro já talvez se faça mais necessário. Aí tem que fechar todos esses parâmetros. Você pode realmente comprar o carro? Você tem condições financeiras de fazer isso? Se não tem, o planejamento tinha que estar anterior. Então, objetivo, ter dinheiro para poder se sustentar. Depois disso, ter dinheiro para comprar um apartamento ou para poder pagar um aluguel pelo menos. E a partir daí você pensa em casamento. Se você não pensou nisso antes, assim, poxa, para eu me casar eu preciso ter condições de sustentar a mim, a minha esposa, o meu filho, ou a minha filha, ou que eu me case com uma esposa que tenha um certo patamar financeiro para que a gente possa sustentar a família, e aí depende do seu pensamento, como você enxerga dessa forma, senão você vai ter muita dificuldade. E essas dificuldades financeiras passam por aquilo que você objetiva, por aquilo que você gasta. Mas agora eu não sei quanto que eu gasto. De novo, como eu disse no início do vídeo, você vai ter que saber onde você está, você tem que se posicionar, saber onde você está. Então, quanto que eu gasto? Então, digamos que eu ganhe X. Eu não posso gastar X mais 1, ou X mais 2. Eu tenho que gastar X menos 1, ou X menos 2. Havia um apresentador de TV, do Papo de Segunda, daqui a pouco eu lembro o nome dele, o Marcelo Taz, que dizia que ele sempre foi rico. Aí essa frase mexeu ali com o pessoal, né? Como assim sempre foi rico? Ele disse assim, eu sempre gastei menos do que eu ganhei. Então eu gastava até 80% que eu ganhava, 20% eu sempre guardava. Então isso tornou ele sempre rico. E essa conta é interessante. Se você gastar sempre 80% e guardar 20%, você vai ter sempre uma reserva para eventual salto de qualidade na sua vida. Então, aí vamos falar daquelas pessoas que já estão endividadas. O Renato Flolador fez uma palestra sobre finanças lá no meu trabalho, há algum tempo, e ele deu um conselho bastante interessante. Para que você consiga sair de uma situação difícil de dívidas, a primeira coisa que você tem que fazer é sarar da doença. O que é a doença no caso? É gastar demais. Se você gasta demais, você tem que parar de gastar. Onde? Sei lá, em qualquer lugar. Se você gasta em lojas, se você gasta em jogo, se você gasta em cigarro, em bebida, sei lá, com o que quer que você gaste, né? Com coleção, com selos, com o que quer que seja. Se você não tem condições financeiras de manter esses gastos, você tem que parar com isso. Parar e recomeçar. Começar, sei lá, do zero. É difícil parar um negócio de uma vez. Então, talvez você possa diminuir um pouco isso. Então, se você gasta muito em loja, normalmente as mulheres acabam fazendo dessa forma, se você gasta muito em loja, você começa a gastar menos. Você compra, sei lá, 4, 5 sapatos por mês e você já tem 180. Puxa, talvez você consiga ficar sem os 5 sapatos mensais, né? Talvez aqueles 180 já seja o suficiente, né? Então daí você vai diminuindo. Em vez de comprar 4, 5, você compra 4. Ou em vez de comprar 4, você compra 3. E por aí vai, até que chega um momento que você não precisa mais comprar. Tem que ser gradual, porque um vício não dá para tirar de uma vez. Porque se você tirar de uma vez, e você vai tirar por muito tempo, até você sair das dívidas, ele pode retornar. Principalmente numa situação de muito estresse. Porque o consumismo também é uma doença, né? É uma coisa difícil de lidar. Se você passa por uma situação difícil, você acaba indo por aquele lado. Aí assim, e também não tenha vergonha de pedir ajuda. Não é ajuda financeira, porque assim, a ajuda financeira só vai deixar o seu vício pior, né?
Porque você, eu não tenho dinheiro, alguém te dá o dinheiro, você vai continuar gastando. Até chegar um momento que a pessoa vai enjoar de você. Você já pediu muito dinheiro. Aí essa é uma das situações. A outra situação, se você tem dívidas grandes, com juros grandes, você precisa, primeiro, transformar, digamos, todas aquelas dívidas em uma dívida só, com o menor juro possível. Então, você tem uma dívida numa financeira que está te cobrando lá 8%, 10%, se você achar um banco ou uma financeira que cobre 4%, você pode trocar. É melhor que você procure essas instituições, que há centenas, milhares por aí, que possam, né, realmente diminuir os seus juros. Ou aproveitar aquelas grandes promoções que normalmente fazem em finais de ano, que retiram juros e você possa pagar. Então, sarou da doença, reagrupou as suas contas, aí você precisa de todo aquele período tranquilamente até chegar ao final de suas dívidas. Quanto é esse período? Eu não sei. Pode ser 5 anos, 10 anos, muitos anos. Porque assim, você não se enfiou assim da noite para o dia. Provavelmente foram muito tempo. Então, você tem que diminuir drasticamente o seu padrão de vida a ponto de querer sair dessa dívida. Não é fácil. Não é assim, é dia a dia. É como o viciado em alcoolismo. É dia a dia. Você tem que viver dia a dia. Poxa, hoje eu estou um pouco mais longe das minhas dívidas. Hoje eu estou um pouco mais longe das minhas dívidas. E se você adquirir o hábito de saber no que você está gastando, você vai saber onde economizar. Então, sei lá, estou gastando demais no mercado. Não é tão difícil disso acontecer. Porque normalmente a gente vai no mercado e os produtos da cesta básica normalmente tem uma variação menor do que a maioria dos produtos que a gente compra. E grande parte dos produtos que a gente compra a gente realmente não precisa. Dá para diminuir. Diminuir um pouco, como eu disse, tem que diminuir aos poucos. Porque assim você é mais fácil de acostumar. Você não necessariamente tira todo o açúcar da sua dieta. Você vai tirando aos poucos. Porque se você tirar todo o açúcar da sua dieta, o seu corpo vai sentir falta. E de repente, quando você voltar, você vai voltar pior. E vai comer cada vez mais. E vai começar a te dar problemas se você tem um problema de diabetes, por exemplo. Então, pessoal, é um vídeo introdutório. Eu pincelei sobre várias coisas aqui do que eu queria falar. Talvez eu pegue fatos específicos e fale só desse fato num vídeo específico. Espero aí que vocês possam me dizer, me dar um norte aí, né, sobre qual o problema financeiro que você tem, qual que você gostaria de falar e tal. E a partir daí eu vou seguir tentando dar conselhos financeiros para você, lembrando de novo que eu não sou financista, eu também sei muito pouco sobre investimento, principalmente aí de bancos e bolsas de valores e tal. Eu sei mais da coisa individual, eu sei mais da coisa familiar, de fórmulas mais claras e mais fáceis de se lidar. Eu não entendo os fatores psicológicos, por exemplo, porque em alguns casos as dívidas ocorrem por fatores psicológicos, e daí profissionais têm que resolver isso aí. É importante dizer o seguinte: às vezes você precisa ter muito mais coragem para assumir que você não consegue resolver esse problema, certo? Que você precisa de uma ajuda, às vezes de uma ajuda psicológica, né? Às vezes de uma ajuda de companheiros, de amigos e tal, que possam estar sempre, digamos, te pressionando, como fazem lá nos Alcoólicos Anônimos, né? Quer dizer, o pessoal vai lá, fala lá dos seus problemas, e eles são irmanados, quer dizer, eles se ajudam pelos problemas que eles têm em comum. Não que realmente alguém tenha uma solução, mas é para estar junto, sabe? Então aqueles amigos que estão sempre juntos, estão sempre querendo te ajudar, né? E talvez realmente até o caso de procurar um psicólogo para tentar entender por que você está naquela situação. Porque a desorganização da sua vida ou das suas finanças pode ter tudo a ver com o fator psicológico. Porque normalmente uma pessoa mais organizada dificilmente vai se perder financeiramente. Então, é como eu disse, né? Você tem que se encontrar, saber onde você está, qual realmente é o problema
Se você está bem financeiramente, se você tem objetivos claros, se você sabe como conseguir as coisas, se você não está bem e por que você não está bem, se você realmente está perdido financeiramente, ou se em algum momento você vai receber uma grande soma de dinheiro e vai conseguir resolver, se você vai saber lidar depois com isso, porque assim, também se livrar das dívidas é um objetivo. Mas no momento que você se livrou das dívidas, e agora? Se você sempre ficou nas dívidas, né? Você vai saber lidar com aquele momento sem estar com as dívidas? Então tudo isso tem que ser pensado, né? Quando você quer resolver esses problemas financeiros. Então eu espero ter falado aí de tudo o que interessa a vocês. Como eu disse, vou tentar fazer vídeos específicos falando de cada tópico mais pormenorizadamente, para que eu possa de alguma forma esclarecer, auxiliar ou ajudar vocês. Também não sou dono da verdade, como eu vivo dizendo nos meus vídeos. Se você discordou de alguma coisa, se você quer acrescentar algo, se você quer fazer um vídeo resposta, você fica livre. A internet é um palanque livre. As pessoas podem falar o que quiser, pode até discordar de mim, achar que eu não tenho razão, e até se você fizer isso, eu gostaria que você argumentasse, porque eu gosto de argumentação, né, de saber que de repente olhar para si mesmo e verificar alguns erros é importante para o crescimento, mas que seja um debate saudável, que não haja xingamentos, que não haja ofensas pessoais. Afinal nós estamos falando de um assunto importante para as pessoas, importante para individualmente, e não tem nada a ver com coisa pessoal, nem minha, nem sua. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me sigam aí nas redes sociais, recomende aos seus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa aurora, e aguarde os próximos vídeos.